Olá, como vai? Prazer estarmos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara e meu nome é Hudson Silva. Está bem? Nós estamos estudando esta revista aqui. Na verdade, nós não estamos estudando esta revista aqui. Esta revista serve de apoio ao estudo que nós estamos fazendo da carta de Tiago, da carta de João, das cartas de João, da carta de Pedro e da carta de Judas, ok? Então essa aqui é a referência que nós estamos usando para o estudo das Escrituras. E é um prazer ter você aqui, viu? Junto conosco, muito bom. Eu uso o quadro branco para a gente deixar tudo às claras, tudo muito claro do que a Bíblia tem a nos dizer. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou quiser participar ativamente, você pode, ao vivo, você pode participar e colocar seus comentários aí no chat que tem no YouTube, né? Mas você pode estar assistindo em outra plataforma. Eu quero orar junto com você para agradecer a nossa caminhada até aqui. Estamos na lição número 8 desta revista, estamos na segunda carta do apóstolo Pedro, e eu quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade de estar junto com você, junto com essa classe virtual de Escola Bíblica Dominical. Compartilhar da Palavra de Deus é sempre um prazer, um desafio muito grande, porque fica registrado, né? Essa é a grande tensão de fazer as aulas virtualmente, porque vocês podem voltar, olhar, rever alguns conceitos e até questionar de forma muito democrática. Vamos orar então, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. A oração vale até mesmo para esse compartilhamento virtual, sabe por quê? Porque o nosso Deus sabe de tudo, de ontem, de hoje e de eternamente. Então não importa a hora que você está assistindo esta aula, as nossas aulas da Escola Dominical normalmente funcionam depois do culto da manhã, tá bom? As aulas da Escola Dominical presencialmente funcionavam de 10h30 até 11h30, às vezes a gente ia até meio-dia, mas agora elas virtualmente estão funcionando depois do culto às crianças, do culto infantil. Finalmente vamos orar, né? Senhor, nós queremos te agradecer. Nós queremos te engrandecer, ó Deus. Muito obrigado. Muito obrigado porque, apesar de sermos o que somos, o Senhor nos ama, o Senhor nos usa para a sua obra, na sua obra e na sua causa. Muito obrigado por esse privilégio. Não somos apenas resgatados, não somos apenas restaurados, mas nós somos também inseridos no teu projeto. Que o teu projeto de salvação passe por nós de forma límpida e que nós sejamos exemplo para as pessoas que convivem conosco. Nunca, Senhor, nunca pedra de tropeço a fim de que as pessoas caiam, mas pedra sim, para que as pessoas subam e se desenvolvam e cresçam e amadureçam espiritualmente. Esta é a oração que nós te fazemos. E a fazemos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá, a segunda carta do apóstolo Pedro. Você vai ver nesses pequenos capítulos, nesses poucos capítulos. Vou colocar aqui, segunda carta de Pedro. Que Pedro já está no final da vida. Pedro já está achando que a hora dele está chegando. Não porque ele seja muito idoso, não por isso. Mas por causa das perseguições, por causa da forma como a sociedade vinha encarando os discípulos de Jesus. Então Pedro vai deixar suas últimas palavras de advertência. Vocês sabem como é que é quando uma pessoa se sente doente, ou se sente perseguida, ou acha que alguma coisa vai acontecer com ela
ameaçada de qualquer tipo de embate da vida ou mesmo de morte, ela fica sensível e fica pensando no que vai ser um pouco mais na frente, não é? O que vai ser quando ela não estiver mais por perto, o que vai ser dela e dos seus amigos que seguem o mesmo evangelho, que é o caso do apóstolo Pedro. Vamos ver se isso é verdade. Então esse é o contexto. Pedro vai falar um pouco, é como se fosse uma carta de despedida de Pedro, chamando a atenção firmemente para os propósitos, para os ensinos, para os conceitos que ele deixou na vida dele e nos escritos dele. Porque a gente tem que lembrar que o apóstolo Pedro ajudou o evangelista Marcos a escrever o evangelho. Que ele passou a ser um evangelizador com a sua vida e com a experiência que teve já ao lado de Jesus. Então, vejam, por favor, eu vou pedir a Marília, por favor, para ler segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 14. Vejam se não tem um sentimento de despedida. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 14. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então, quando ele está falando deixarei este tabernáculo, ele está falando do corpo dele mesmo. Ele está falando porque nós somos, olha que coisa interessante, templo do Espírito Santo, e Pedro deixa isso muito claro. Eu já sei, eu tenho que fazer isso, porque este tabernáculo aqui vai se desfazer. Olha, Pedro vai falar mais. Eu vou pedir a Marília para ler capítulo 1 ainda, fica no capítulo 1, por favor. Versículos 4 e 5. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 4 e 5. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento. Pode continuar. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Preste atenção nisso. Pedro começa dizendo sobre a natureza divina. É como um carimbo que a gente pega e vai bater este carimbo em algum lugar. O que acontece? O documento, a sacola, o lugar onde você carimbou fica carimbado, fica marcado. Marcado pelo quê que Pedro está falando aí? Nós vamos participar com este carimbo do que ele chama de natureza divina. Me dá um tempo para você pensar e pense junto comigo na natureza divina. Teologicamente a gente fala que alguns atributos divinos são incomunicáveis, ou seja, não há conversa entre estes valores de Deus e os nossos valores. Lembra daquilo que eu falei da vez passada sobre santidade, que a santidade é como se fosse um sol? Há alguma coisa no sol, no brilho celeste, que a gente não consegue fazer com que brilhe dentro de nós. É o que a gente chama de atributos incomunicáveis. O que é isso, né? São atributos que são somente de Deus. Por exemplo, ser eterno. Eterno é um atributo divino. Ser imutável, isso é coisa só de Deus. Ser onipotente, a gente não sabe nem o que é isso, a gente não tem todo o poder, a gente tem um fragmento, um pouquinho de poder, mas Deus não, Deus tem todo o poder. Onipresença, que
que atributo difícil, né? Nós, até com o advento da internet, fica fácil até entender alguns versículos bíblicos, todo olho verá, né? Todo mundo está conectado, estará conectado, mas cada pessoa só pode estar no mesmo, num lugar, cada corpo ocupa um espaço. E esse espaço é único, não dá para dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Estão lembrados dessas coisas que vocês aprenderam lá na escola? Então, nós não podemos estar ao mesmo lugar no mesmo tempo fisicamente. A gente até tenta, mas a gente não consegue isso, né? E Deus também, então, onipotente, onipresente e onisciente. A gente está aprendendo as coisas. E nenhum ser humano consegue saber tudo, nem de uma única dimensão do conhecimento humano. Então, esses são alguns dos atributos incomunicáveis de Deus. Mas existem alguns atributos da natureza divina que são comunicáveis. Algumas coisas que são de Deus e Ele conversa, Ele se comunica conosco. E é disso que Pedro está falando, dos atributos e da natureza divina comunicável. Que natureza divina é comunicável a todos nós? Isso é muito legal a gente perceber como o apóstolo Pedro vai desenvolvendo. Ele vai desenvolvendo que a gente só recebe esse carimbo se a gente tem fé. Estão lembrados? Salvação, ela vem pela graça por meio da fé, mas a fé vai fazer nascer em nós a virtude. Virtude. Aí, continua lendo, por favor, Marília. A virtude, o conhecimento. Lê, por favor. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança. Peraí, domínio próprio. Depois, o domínio próprio vai trazer perseverança. A perseverança, a piedade. A perseverança vai trazer a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. E isso tudo vai resultar no amor. Agora preste atenção, por favor, nisso. Começa com a fé e termina com o amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir da fé que nós temos, é que nós vamos desenvolver, fazer crescer. E este é o intuito de Pedro. Fazer crescer em nós o Evangelho. Então não é um ato de levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador. É a vida. Isso aqui afeta a nossa vida inteira. Ou você acha que é coisa simples ter, por exemplo, domínio próprio. Ou é fácil ter piedade. Não é nada fácil. Então todos esses atributos que Pedro vai apresentar para a gente, que são chamados de natureza divina, eles estão trazendo o grande conceito que tem a carta. A carta é como se Pedro estivesse falando: se você é seguidor de Jesus, você nunca para de crescer. Nunca para de crescer nesses atributos. No amor, na piedade, no domínio próprio, na temperança, em todos esses valores que nós escrevemos aqui, na fraternidade, no conhecimento. Então é por isso que Pedro vai falar: temos que continuar crescendo, temos que continuar crescendo. Mas por que Pedro começa no capítulo 1 fazendo essa advertência? E veja como ele termina o capítulo 1, eu vou pedir a Marília para ler, o versículos 19 a 21, e ele vai falar sobre o que é de verdade, o que caracteriza
as Escrituras. Isso aqui é fundamental. Pode ler, por favor, Marília. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Presta atenção. Isso eu preciso escrever aqui, gente. Isso é fundamental. Ele está dizendo que nenhuma parte da Escritura pode ser lida separadamente, é de particular interpretação. Então, não venha com essa história de que, eu li no livro de Ezequiel, ou li no livro de Daniel, nem sei porque eu falei isso, Ezequiel, ou Obadias, qualquer um dos profetas do Antigo Testamento, dos autores do Antigo Testamento, ou mesmo dos poetas. Você não vai ver nada disso no apóstolo Pedro, nenhum desses personagens contradizendo o principal, porque a autoria das Escrituras é uma só. O autor das Escrituras é o Espírito Santo de Deus. Homens foram inspirados, sabe? Receberam o Espírito Santo e escreveram com as mãos deles mesmos, ou seja, são os conceitos que eles traziam, a linguagem que eles traziam, a forma como eles enxergavam o mundo, mas inspirados pelo Espírito Santo. Então, por que é que Pedro vai bater firme nessa tecla? Porque Pedro vai se opor aos que contradizem, que pregam o Evangelho, que não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não lembra vocês o apóstolo Paulo? Claro que lembra. Vai lembrar qualquer um cristão que começa a falar de que Jesus faz mudança na vida e as pessoas distorcem o Evangelho. Pedro bate firme, com vontade, em cima dessas pessoas, e a gente vai entender um pouquinho porque no capítulo 2, versículo 1, que eu vou pedir a Marília para ler, vocês vão ver que Pedro faz citação de alguns textos para fundamentar a sua argumentação. Vai, Marília, por favor. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha, o que Pedro está falando é que no passado isso já existia. Que iam surgir falsos profetas que na verdade já existiam ali no meio. Por exemplo, a gente já ouviu falar muito do gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma mistura de evangelho com misticismo. Isso me soa muito familiar, viu? Mas esses falsos mestres que existiam no passado continuam usando a mesma estratégia no presente de Pedro e continuam usando a mesma estratégia hoje. Sabe, pescaria. Pescaria sempre foi pescaria. As pessoas podem até aperfeiçoar a vara de pescar. Elas aperfeiçoam e pesquisam até qual é a comida preferida do peixe lá dentro d'água, qual é o peixe que vai comer determinada isca, mas continua sendo o mesmo jeito, né? O pescador de vara está sentado aqui, ele coloca sua isca, desculpem aí o rabisco, mas é porque a gente tem pouco tempo, coloca o rabisco aí, coloca a isca lá e o peixe continua vindo comer a isca do mesmo jeito. Foi assim desde a época do Adão, tá lembrado lá? Qual foi a conversa do diabo, da serpente
com o Adão. A conversa e com a Eva. A conversa foi: vocês vão ser iguais a Deus. Qual foi a tentação do diabo no deserto? Para Jesus, ele vai dizer: eu te dou tudo isso se você me adorar. Na verdade, a estratégia muda, mas a intenção é exatamente esta: roubar, matar e destruir. É qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, ainda que seja você mesmo, ainda que seja seu desejo, ainda que seja uma coisa que pareça até legítima. Sua saúde, por exemplo, é alguma coisa legítima? Claro que é legítimo. Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que tomar seu remedinho. É simples assim, entendeu? Um médico foi dirigido e aperfeiçoado por Deus para descobrir diagnosticar sua doença e dar o remédio certinho. Mas você precisa tomar um remédio. Não adianta só orar. Você tem que orar e fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Tomar o seu remédio. Então eu vou fazendo isso e você deve fazer também, porque a gente quer cuidar da saúde. O princípio fundamental não é o remédio. O princípio fundamental não é a fé no remédio. O princípio fundamental é valorizar o que o Senhor nos deu. Foi uma dádiva, a vida. Então a gente toma um remédio para valorizar a vida. O corpo que a gente tem é templo do Espírito Santo e a gente tem que cuidar disso. Mas isso pode ser deteriorado? Pode. As pessoas que deformam o seu corpo a fim de conseguirem, olha, fiquei fortão, né? Grande massa muscular, elas deformam o corpo, elas estragam o corpo. É tão bonito a gente ver nesse período de Olimpíadas alguns atletas que você vê que não fazem muito esforço, mas o corpo é todo bem definido, todo bem resolvido por causa do exercício. Então é isso, gente. Não dá para você também abrir mão da vida inteira porque, não, quero é saúde, ou quero estar feliz, então os outros que se danem. Não existe felicidade sozinho, como não existe saúde sem a relação com as outras coisas na vida, como não existe isso também na nossa fé cristã. E Pedro vai usar três exemplos. O primeiro exemplo é de Enoque. A Bíblia, depois eu vou falar sobre o Enoque, deixa eu falar logo, né? Enoque é um livro que a gente chama de um livro que normalmente se chama de livro apócrifo. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui com você, para a gente entender isso. O apócrifo, a palavra apócrifo significa secreto, oculto, escondido. São mais ou menos 14 ou 15 livros. E quando ele fala de escrituras aqui, ainda não existe o Novo Testamento, tá? Só existe o Antigo Testamento. Então, na verdade, o livro de Enoque já existia, mas ele não entrou no cânon judaico. Ele não entrou. E aí a gente fala assim, ele citou o livro de Enoque. Ok, mas ele não citou porque estava no Enoque, mas porque era de conhecimento popular. Por exemplo, se eu falar para você, aquele mágicozinho que usa uma varinha, que todo mundo conhece, automaticamente você vai lembrar de Harry Potter. Aí você vai falar, poxa, mas Harry Potter, está citando Harry Potter? Porque é de conhecimento popular. Eu falo com você sem medo que eu nunca li nenhum dos livros da autora do Harry Potter. Na verdade, nem lembro o nome da autora do Harry Potter. Mas minha esposa já leu, meu filho já leu, várias pessoas com quem eu convivo leram, e nem os filmes eu vi todos. Mas é impossível você não fazer conexão, porque é da cultura popular, do conhecimento popular, esses livros, mas eles não entraram, nem passaram no crivo para entrar na literatura canônica hebraica. E por que eles estão nas escrituras? Porque Jerônimo, na Vulgata latina, vai colocar esses livros ali. E eles eram chamados pelos católicos de apócrifos. Mas depois, eles não são mais chamados assim, depois do Concílio de Trento. O que é Concílio de Trento? É o concílio que foi feito na época da Reforma Protestante. Quando há a divisão da Reforma Protestante,
Lutero faz aquelas reivindicações naturais da reforma, somente Cristo, somente as Escrituras e tal, os católicos se reúnem e fazem esse Concílio de Trento. Lá eles decidem que tanto os apócrifos quanto os canônicos estão no mesmo nível de Bíblia. Então eles dão margem a essas especulações, ao misticismo que existe dentro da Igreja Católica. Nada contra os católicos em si, só explicando historicamente como isso acontece. Então, apócrifo, eu vou colocar aqui para você lembrar disso. Apócrifo, para os católicos, também começou a ser chamado de deuterocanônicos. Apócrifo. Para os católicos são os deuterocanônicos. O que é isso? Deuteronômio. Está lembrando de Deuteronômio? Outra lei. Então está falando outro cânon. É um outro cânon, mas faz parte deles. E nós, como os protestantes sempre leram esses textos, é interessante que eles estão inseridos na Bíblia Católica por causa disso, histórico que eu estou falando para vocês lá atrás. Nós os chamamos de pseudo-epígrafes. Estou dizendo isso porque a Escola Bíblica Dominical também é de conhecimento geral. Nós chamamos de pseudo-epígrafes, que significa autoria contestada. Questionamento da autoria. Pseudo-epígrafes. Epígrafos. Esses pseudo-epígrafos, os livros que são chamados assim, são os mesmos livros chamados de apócrifos ou deuterocanônicos. E Pedro vai citar um deles, que eu vou falar logo em seguida. É só para você se lembrar, quando eu falar de Enoque, que ele está dentro desses livros chamados por nós, pseudoepígrafos, pelos católicos, e agora de uma forma geral, o livro apócrifo ou deuterocanônicos. Ok, então ele vai citar 3. Enoque, Noé e a experiência de Ló com Sodoma e Gomorra. Vou pedir a Marília para ler capítulo 2, versículos 1 em diante, por favor. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Preste atenção, porque esta é uma citação do Enoque, tá? Então, na verdade, este é um conceito que se ouvia falar muito na linguagem popular. Esta é a citação de Enoque. Pode continuar, Maria. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecera aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade.
Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Preste atenção, o que Pedro está ensinando, está querendo preservar a sua comunidade, que serve para a gente como palavra de Deus, usando como exemplo esses 3 episódios, esses 3 homens aqui, é que Deus se importa com a sua vida moral, sabia disso? Não tem esse negócio, tem uma separação entre minha vida moral e minha vida espiritual. Não, a sua vida espiritual afeta a sua vida moral e a sua vida moral afeta também sua vida espiritual. Por exemplo, se eu estou falando isso aqui para vocês e amanhã você me encontra em algum lugar fazendo exatamente o contrário do que eu estou ensinando, você vai falar, não há coerência. Não há coerência, pode até chegar a dizer, não há coerência nas escrituras, porque aquele professor maluco lá que ficava desenhando enquanto escrevia, falava disso e ele é o maior caloteiro que eu já vi. E veja que você está interpretando uma coisa que eu falei por causa da minha prática. E o pior, você está dizendo que não há coerência no que eu falo. Ok, isso pode acontecer. E pode acontecer e as pessoas confundirem o que eu falo com o que está nas escrituras. Percebe? E esse é o grande desafio para quem ensina, para quem lidera, para quem coordena alguma coisa. Por isso que Tiago falou, e a gente viu lá atrás, da responsabilidade de quem ensina. Então eu falo aqui e nem sempre tudo que eu falo eu alcanço, mas eu estou tentando. Estou me aperfeiçoando para também conseguir essas virtudes divinas, esta natureza divina que está dentro de mim, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, porque a gente é falho. Então, mas não pode viver quem segue a Cristo, quem lidera qualquer coisa, por isso que qualquer pessoa que lidera na igreja não pode ser bebê, aceitar Jesus. O cara é um palestrante extraordinário, aceita Jesus hoje e vem pregar amanhã. Não é assim que funciona no Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho muda o jeito da gente pensar, muda os valores que nós temos, muda os conceitos que nós temos. E mesmo com o apóstolo Paulo foi assim, mesmo sendo fariseu dos fariseus, mesmo conhecendo a Bíblia de forma profunda, ele passou um período de aperfeiçoamento para depois ensinar os irmãos ao lado de Barnabé. Mas hoje a gente vê muita gente que aceita Jesus e amanhã dão um púlpito para a pessoa, dão um microfone para a pessoa e a gente segue essa pessoa que na verdade está trazendo muitas coisas de valores antigos para dentro do Evangelho, e isso não é. Esta é a grande preocupação do apóstolo Pedro. É muito interessante porque na época do apóstolo Pedro, as pessoas estavam confundindo liberdade com libertinagem. É o que Paulo fala no capítulo 6 de Romanos, é o que Pedro vai falar do capítulo 2, no versículo 19, que a Marília vai ler. Ele vai dizer, vocês não devem confundir os ensinos do apóstolo Paulo. Ele vai dizer que Paulo vai falar sobre a liberdade cristã lá em Romanos capítulo 6, porque tem gente que fala assim, sou livre para fazer o que eu quero. Não, você é livre da escravidão do pecado. Agora você está debaixo da orientação do Espírito Santo. Então se o Espírito Santo fala para você, não roube mais, você não rouba mais. Você não é livre agora eu posso orar e fazer uma falcatrua. Não existe isso, porque onde o Espírito Santo ali não há confusão. Leia, por favor, Marília. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Gente, olha que texto, né? Que texto do apóstolo Pedro. Leia de novo, por favor, Marília. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção,
pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Quem é que domina sua vida, sua mente, seus impulsos, seus desejos mais profundos? O que Pedro vai falar é: fiquem firmes. Fiquem firmes na fé, na confiança que vocês têm no Senhor. E lá, logo na frente, em seguida, vocês vão ver que Pedro vai fazer alusão a dois animais que são chamados de impuros no Antigo Testamento: o cão e o porco. E eu vou pedir a Marília para ler, para continuar lendo. Veja do versículo 22, 21 e 22. Você leu 19, leia o 21 e 22 para que as pessoas entendam. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Vejam que se você colocar o porco limpinho, pega ele do chiqueiro, coloca ele limpinho, bota até brinco nele, bota ele, beleza, solta ele, ele vai voltar para onde? Para o ambiente dele, para a lama, para a podridão. O que Pedro estava falando? E a mesma coisa acontece com o cão está doente, ele come o seu próprio vômito, ele volta para o vômito. Ele come até as suas fezes quando ele está doente. O negócio é assustador, mas preste atenção que Pedro está falando que algumas pessoas são assim, elas não se deixam moldar pela palavra. Elas não se deixam moldar pela palavra. É como a história que Jesus conta do semeador, não é? Tem hora que a semente cai e ela cresce junto com o joio. Tem hora que a semente cai e ela é alimento de aves que estão no caminho. E eu acho que esses são as aves do caminho, sabia? Porque o coração é tão duro que não deixa a semente crescer. Mas aí fala: já fui cristão, já fui da igreja. Você deve conhecer gente assim. Agora cuidado, porque cristão de verdade vai crescendo. E à medida que ele vai crescendo, ele vai diminuindo sua marra, vai diminuindo sua arrogância, porque é isso que o Espírito faz em nós, ele vai mudando a gente, o jeito de ser. Mas, como é moderninho ser gospel, naquela época também acontecia isso. O que os líderes faziam? Eu vou pedir a Marília para ler o 3, versículo 4, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Você vai ver, eles vão implantar dúvidas. Mas será? Jesus não falou que voltaria? Já passou tanto tempo, ele não voltou. Você já ouviu falar isso? Mas será que esse texto tem a ver mesmo com a nossa época? Ou está completamente fora de contexto? Isso não é bem assim? Vamos relativizar. Olha, cuidado, hein? Alguns princípios cristãos são princípios cristãos. Se você olhar fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, se alguma coisa que você faz que não afeta você, sim, é natureza sua, é natureza não divina, mas natureza humana, que não exige de você alguma coisa que você não fazia antes, bota um pezinho atrás. Se alguma coisa você faz, isso aí eu faço porque é da minha natureza. Opa, então cuidado, porque você agora carrega a natureza divina. Leia, por favor, Marília. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pode continuar, Leandro, por favor. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Olha, o que Pedro está falando, lê o 3:8 e o 3:15, Marília. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 15. Não se esqueçam disto, amados.
Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora lê o 15 também. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, Pedro está colocando todas as pessoas que temem a Deus diante de um desafio. E esse desafio é o que eu quero compartilhar aí com a forma como eu quero fechar essa lição com você. Pois são 3 os desafios apresentados pelo apóstolo Pedro que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, eu e você precisamos ter conduta irrepreensível. A gente erra? Erra. A gente falha? Falha. Mas a gente pede perdão. A gente procura corrigir. Conduta irrepreensível. E isso a gente só consegue com oração. Com atenção ao que a gente faz. Evangelho é um desafio para a vida cristã. E é isto que Pedro está chamando a atenção para a gente. A segunda coisa, se você tem a Cristo de verdade, não pare de crescer. Isso aqui é fundamental também. Se você tem a fé, se você já foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, deixa que esse Evangelho entre em você. Deixa que esse Evangelho mude você. Deixa de ser duro, deixa de ser ruim, deixa de ser sangue ruim, deixa de ser coração de pedra. Se o Espírito entrar em você, este coração de pedra vai se transformar em coração de carne. Vai ser sensível aos outros e a você mesmo. Este crescimento aqui só ocorre por causa do conhecimento da palavra de Deus. Então preste atenção, é preciso ter uma conduta irrepreensível, isso a gente só consegue com oração. É preciso não parar de crescer. E aqui não está dizendo nem para cima, nem para os lados, nem para cima, nem para os lados, mas é crescer no conhecimento das Escrituras, no conhecimento da palavra de Deus. Crescer, na verdade, aqui é diminuir-se para este mundo e depender única e exclusivamente de Deus. Mas você só consegue isso conhecendo os Escritos, conhecendo a palavra. E é por isso que a gente tem escola bíblica dominical, porque é o desafio que a gente tem constantemente. E finalmente, não se iluda. Deus sempre, preste atenção nisso, sempre cumpre suas promessas. Sempre cumpre. Não pare de crescer. Seja irrepreensível. Ore. Não pare de crescer. Estude. Não se iluda. Confie. Confie no que você estuda e confia no que você ora. Ora para que você estude e ore para que você continue confiando. Estude para que você ore e estude para que você confie ainda mais. Eles são intrincados, percebe? Então é isso, esse é o grande destaque. Esse é o grande destaque que Pedro vai fazer nas suas escrituras, nos seus escritos. E ele vai se despedir, dizendo para os seus alunos, para os seus irmãos, membros da fé, o que vale para a gente também. Tenha uma conduta irrepreensível. Não pare de crescer, meu querido. E Deus sempre cumpre suas promessas. Muita gente lidera para que seja seguido. Eu não quero que nenhum de vocês me siga, mas eu quero que
todos nós sigamos a palavra de Deus. Por isso sinto tanta falta de escola bíblica. Sabe por quê? Porque às vezes eu falo alguma coisa e eu sou corrigido. Eu sou repreendido. Eu sou ajustado à conduta que eu devo ter. E a gente vai se ajustando e vai crescendo na fé. Eu espero que o Senhor te dê uma semana abençoada e que você desenvolva isso. Ore, estude e continue confiando. Cuidado com as perguntas que te fazem sobre as Escrituras, questionamentos que te dão liberdade para você fazer o que você bem entende. A fé cristã não é assim. A fé cristã exige de você um comportamento moral de alto nível, irrepreensível. Que Deus nos abençoe.